Voltamos com o programa Atualidade em Entrevista e hoje eu conto com a presença do Barato e nós vamos falar, e já acertamos, fazer uma série de programas sobre política, porque eu acredito, apesar de todas as imposições que se fazem, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, com medidas as quais eu não concordo com todas, mas vamos tentar seguir a orientação que nós temos, Barato, e fazer os nossos programas políticos, porque eu não admito, num momento em que nós vivemos, o momento crucial, o momento da eleição, não poder se falar em política, não ter o direito de abertamente manifestarmos os nossos candidatos, em quem nós vamos votar. Mas tudo bem, vamos aceitar as regras, o jogo está aí, esperando que um dia mude. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio Atualidade e TV Atualidade, né? E mais uma vez, temos aí junto aí, vamos debater o que está acontecendo a nível nacional. Eu acho que agora está chegando a hora, Sérgio, que é uma hora derradeira, que nós temos que pegar, e como se diz, não tem quem fique em cima do muro, porque essa eleição que vem aí, essa eleição aí decide o futuro de nós todos, e principalmente dessa juventude que está aí. É o futuro do nosso país. Barato, uma coisa que eu observei, desde que o Bolsonaro assumiu a presidência da República, ele vem sofrendo uma série de críticas, oposição, e a gente observa que a esquerda não aprendeu a perder uma eleição. Eu não estou aqui dizendo que eu sou de direita, que eu voto em Bolsonaro, que eu não voto. É só uma constatação que a gente faz. Ele veio massacrado nos últimos 4 anos. Nem na pandemia ele foi perdoado. Veio sofrendo uma série de críticas. E o Lula, só para deixar bem claro, o Lula não foi inocentado de todos aqueles crimes que ele foi acusado. Ele não é inocente, porque nenhum tribunal, nenhum dos ministros do Superior Tribunal disseram que ele é inocente. Simplesmente se transferiu a vara que ele estava sendo julgado do Paraná, Curitiba, para o Brasília. Simplesmente isso. Não, Sérgio, esse dia eu estava vendo uma entrevista, que nem diz o outro, até tu não pode gostar da pessoa, entendeu? Mas quando a pessoa fala a verdade, o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, aquele que foi cassado, que foi presidente. Só abrir um pouquinho para ti. Foi decisão agora à tarde, né? Na sexta-feira à tarde, vai concorrer. Foi liberado pelo tribunal, o tribunal lá de... Agora não lembro se é Rio ou São Paulo eleitoral. Está liberado para concorrer. Então, eu vendo uma entrevista dele, Sérgio, eu fiquei pasmo vendo o seguinte, diz ele, durante toda a minha vida política, eu nunca vi um presidente da República ser tão perseguido pela mídia, pelo STF, por tudo que tem direito e se manter vivo. E tu sabe disso. Sim. A Globo derrubou o Collor de Mello, elegeu e ela mesma derrubou. Entendeu? Só que eles se esqueceram de uma coisa. O Bolsonaro tem o povo do lado dele. E o Bolsonaro fez uma coisa, Sérgio, que para nós, e eu olho assim, às vezes eu digo para as pessoas, gente, nós temos que assumir o nosso erro. O Bolsonaro botou uma coisa hoje que é o seguinte, desvendou os olhos daquele brasileiro que enxerga um pouquinho, que nós estávamos naquela ali. Eu votei no Aécio já, eu votei no Serra, votei a vida toda contra o Lula. Hoje eu vejo que eles estavam tudo farinha do mesmo saco. E agora acabou. Agora acabou. Hoje no país, a gente vê, Sérgio, o que? A gente sabe que nós estávamos lutando enganadamente, porque se tu votasse no Aécio ou votasse no Lula, era a mesma coisa. E isso a esquerda mostrou a cara, que de fato não tinha direita nem esquerda no país. Existia, como se diz, as tesouras. Eu vou lá, te queimo aqui e saímos ali na rua, vamos tomar um cafezinho, como se dizia antigamente. Então, o que aconteceu nesse país? Aconteceu que a Rede Globo, as outras imprensas, tudo do país, acabou, secou a teta. E querem derrubar o cara de qualquer jeito, só que se esqueceram de combinar isso com o povo. E o povo está na rua.
Pois é, isso aí que eu te pergunto. O povo está na rua. Nós vimos as demonstrações de amor à pátria, amor ao Brasil, no 7 de setembro. Aqui ninguém tira, não pode tirar. Apesar de a grande imprensa não ter divulgado, como deveria, mas ali o povo foi livre e espontaneamente. Não estou dizendo que sejam eleitores do Bolsonaro. Não sei se são, não são, mas essa coisa ele devolveu para o povo. Amor ao Brasil, amor à bandeira. E aí tem aquelas demonstrações, aquelas pessoas de esquerda, aqueles que perderam os incentivos da lei Rouanet, essas coisas, pisando na bandeira, rasgando a bandeira, e mostra que o povo não quer mais isso. Não. E uma coisa, né, Sérgio? Quando eu vejo uma pessoa dizer assim, ó, ele pegou e tomou conta da bandeira do Brasil e do 7 de setembro. Aí eu te pergunto, mas o 1º de maio, que o sindicalista que mamava na teta, e eu posso dizer que eu fui sindicalista, e eu quero entrar nesse tema depois, né, para nós bater o sindicalismo no país. O que eles faziam no 1º de maio? Centrais sindicais, todas, o Lula injetando dinheiro, um dia de serviço do trabalhador, era sorteio de carro, era sorteio de moto, isso e aquilo, e ninguém falava nada. Ah, não. Trabalhador, dia 1º de maio, o trabalhador era com PT. Só quem era trabalhador, quem era PT. E agora não. Agora o que se acordou? Se acordou que quando tu vê, e a gente vê hoje até na cidade aqui, uma criança com orgulho com a bandeira do Brasil, né? Que orgulho. É família. Eu gosto de ver isso. Eu adoro. Eu não tenho predileção por Lula, por Bolsonaro, não. Mas eu tenho pelo Brasil. Vendo uma criança saudando a bandeira, isso é maravilhoso, é lindo. E o que nós queremos, Sérgio, e isso, esse dia eu estava dizendo para uma pessoa, nós num grupinho conversando, digo, eu sempre dizia que tu só vai pegar e vai pecar a hora que tu achar que tu é o dono da verdade. O PT batia no peito e dizia assim, que eles se criaram aquela coisa, né, que ser PT era ser diferente. Tu te lembra disso? Sim. Ser PT era ser diferente. Tu botar uma estrela do PT... Primeiro era assim, PT sem patrões. Isso. Depois o diferente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, hoje a pessoa tem orgulho de, como tu diz, não sei se... Eu não morro de amor por Bolsonaro. Agora, eu acho o seguinte, eu tenho certeza que entre um safado que foi condenado 3 vezes, isso eu não preciso dizer que ele foi condenado 3 vezes, né? Na primeira, na segunda e na terceira instância. Sim. Vamos só rememorar. Ele foi condenado em primeira instância por o juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba, Paraná. Tá. Depois ele foi condenado por 3 juízes aqui em Porto Alegre, na juiz da 4ª região. E depois no Superior Tribunal, por mais 5. Então aí tem 8, 9 juízes que o condenaram, não é a condenação por um juiz somente, né? Não, e aí, como tu disse, ele não foi descondenado, ele só foi liberado e por causa da idade dele voltou o processo por causa do CPF dele, como se diz. Sim, em São Paulo. Tá. Então o que acontece? Acontece que é o seguinte, Sérgio. Hoje, as pessoas têm orgulho de pegar e ser brasileiro de novo. E aí eu quero que nós temos que ter o cuidado que nem tudo que é radical para mim também não me serve. Nós temos que ter cuidado o seguinte, o que está acontecendo e acontece no nosso país, e aí eu vejo, e esse dia eu estava dizendo para uma pessoa, porque se é da esquerda não presta. Não, tem muita gente boa na esquerda. Tem muita gente boa, tem gente que nem sabe o que é esquerda e o que é direita. Em primeiro lugar é isso, nós temos que saber que essa realidade. Tem gente que está morando lá a vida toda, a única meio de informação que chegou lá foi a Rede Globo. Ele só ouve porque ele não tem condições de ter uma internet, ele não tem, ele não tem uma TV a cabo, ele só pega a Rede Globo. Então esse aí está 24 horas desinformado. Então não é porque ele é esquerda ou ele é direita, ele é um cidadão de bem, trabalhador que está desinformado, que está comendo pela mão de alguns corruptos. E isso nós temos que ter cuidado, para não pegar e levar aquele negócio que só quem é da direita que é bom. Também tem isso. Sim. Né? Porque nós temos que ter esse cuidado. E aí o que acontece? Acontece que... Mas é para evitar isso tudo, Barata, é simples, é só não votar em bandido.
Só não votar em bandido. Tem tanta gente boa. É aquilo que eu disse, e venho repetindo no programa de rádio, e repito aqui, eu divulgo o nome dos deputados que votaram contra a duplicação da BR-290. Quer votar, vota, mas vota sabendo. E para eleição para presidente, para governador, não vamos votar em bandido. Não vamos votar em condenados. Porque aí não corremos risco, né? Porque tu quer ver uma coisa assim, eu te disse aqui, ó. E logo começou, mais ou menos em 82, por aí, 85, por aí, a Sônia Santos era vereadora em Porto Alegre. Sim, lembro. Lembra da Sônia Santos? Sim. E eu tinha um programa no rádio aqui, naquele tempo, e eu entrevistei ela e ela já dizia que naquele tempo o PT trouxe para cá, em Canoas, e alugou uma cobertura em Canoas, só pessoal das Farc para pegar e dar treinamento com o pessoal das Farc, que era para assumir, quando chegasse ao poder, o Lula e o Olívio aqui, quando pegou, que era o seguinte, para botar no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, porque o PT, eles tinham, só que melou, que era o seguinte, era um projeto de poder para não entregar mais o poder. Depois veio o Fórum de São Paulo, como eles não conseguiram, veio o Fórum de São Paulo, sim, que aí eles pegaram e fizeram aquilo tudo ali, com Fernando Henrique, Diabo 4. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eles estavam preparados, só que aí, nesse meio tempo, o que fizeram? Eles criaram o mensalão e compraram os deputados tudo lá dentro, para pegar e fazer o que eles queriam. Apesar que os deputados já se vendem há bastante tempo. Os deputados começaram a se vender mesmo, divulgado no país, foi os 200 mil reais pagos pelo Fernando Henrique Cardoso. Da reeleição. Da reeleição. Ali ficou escancarado. Escancarado. E de lá para cá só piorou. Sim, aí depois veio aquilo ali, que era o mensalão do Lula, que o Lula pegou e fazia o que queria, mas não contava nesse meio tempo. Vamos tentar rememorar então isso aí. O mensalão do Lula foi a denúncia do Jefferson, Roberto Jefferson, presidente do PTB. Ele denunciou, a máfia começou dentro dos Correios, né? Isso. E depois veio aquele empresário de Minas Gerais, eu não me recordo o nome agora, que fez propaganda para o Lula, tinha uma agência de publicidade, e aí escancarou, está preso ainda. Então, ali ficou a mostra, e o Zé Disseu, ele está preso e respondendo o processo ainda, ele está preso em prisão domiciliar, pelo mensalão. E aí eu quero convencer as pessoas de que eu posso estar errado, mas eu quero convencê-las de que elas precisam se orientar, precisam estar bem informadas. Então, houve mensalão porque houveram prisões. Houve prisões. Então, ninguém fica preso, ninguém responde processo inocente. Então, houve mensalão do PT, no nome que quiserem dar. Foi no governo do PT. Foi. Tá. Pode falar agora. Eu já expliquei o que foi um mensalão, que as pessoas podem estar desinformadas. Aí tu matou a pau, é isso aí. Aí depois disso aí tudo, o que vem? Vem o petrolão, tá? E aí, o que acontece? Eu digo para as pessoas, às vezes, Sérgio, eu digo assim, ó, se tu pegar e disser para mim que tu gosta do Lula, eu te respeito. Agora, tu disser que não houve roubo, que não houve falcatrua, aí tu tá meio desrespeitando. Então faça que nem eu. Se tu disser assim, ó, eu adoro o cara, eu acho o cara legal, bom, aí é problema teu. Agora tu disser, por exemplo, no momento que o cara que está com ele hoje é vice dele, esse é o vice dele dizendo. Geraldo Alckmin é o vice dele. Que o cara é ladrão, que quer voltar à cena do crime. O Palocci, quando estava dando uma entrevista na Globo, entregando tudo, o que aconteceu, está ali gravado, entra na internet, no YouTube, o Lula dizendo, desgraçado, safado, o que vocês não fizeram que tinha que ter feito? Era para ter feito, eu disse que era para ter feito. O que era para ter feito? Só ignorante para não saber. Sim. Entendeu? Então, aí vai me dizer que esse cara é hoje o cara que vai querer salvar o país, cara? A situação, nós estamos num período muito difícil, porque querer dizer que o Lula é inocente, que não cometeu crime nenhum, que é um atestado de burrice isso. Porque tem os parceiros dele, ministros dele, estão presos.
prisão domiciliar, os tesoureiros do partido presos. Todos. Nós temos, então, que rever todo esse processo, porque daí todo o judiciário está errado. Querer colocar na conta do Sérgio Moro, que eu acho que não é anjo nenhum, mas ele fez, na Lava Jato, o papel de juiz, de magistrado. Ele agiu e prendeu o Lula, mandou prender o Lula, porque tinha provas, robustas provas. Tanto é que ele não só convenceu a mim, pode ser o único, mas não só a mim, como convenceu 3 juízes da 4ª Câmara aqui em Porto Alegre. Na região sul, ele convenceu que condenaram o Lula, e digo mais, condenaram o Lula e aumentaram a pena. Aumentaram a pena. Bom, aí esses 2 instâncias, teve uma 3ª instância, né? Também foi condenado por 5 juízes. Então, pare um pouquinho. Querer dizer que o Lula foi inocentado é brincar com a verdade, é faltar com a verdade, neste momento. Querer dizer que Lula não roubou, que Lula não fez parte o mensalão, puxa vida, é brincar com a nossa inteligência. Mas eu vou deixar para nós continuarmos no próximo bloco, ô Barato, e você tem coisas importantes para dizer que quer falar sobre sindicalismo. Vamos também, e teríamos muitas outras coisas para comentar, o Movimento Sem Terras. Por que o Movimento Sem Terra acabou? Acabou, o movimento não tem mais aquela força. E por que ninguém sente a falta? Mas esse é assunto para o próximo bloco. Retornamos com o programa Atualidade em Entrevista, hoje com o Barato. E o Barato vai ficar conosco até o dia 2 de outubro, vamos conversar aqui sobre política. Hoje estaria aqui também o Miguel, não pôde vir, mas está convidado já para os próximos programas, porque o Miguel, ele está fora do cenário político, mas é uma pessoa que entende e até pouco tempo estava envolvido aí com a prefeitura, envolvido com campanha, essas coisas que agora, nesse momento, precisam ser discutidas. Agora é o momento de se discutir mais do que nunca a situação política do nosso país. Mas eu falava, nós, 4 anos para cá, 5 anos, não temos mais movimento sem terra, trabalhadores sem terra, não temos mais. Qual a rua que eles trancaram, qual o movimento que fizeram? Nenhum. E eu não senti falta nenhuma de sem terra. E agora eu te pergunto, Barato, e o movimento sindical? Só se ouviu falar muito de sindical foi quando o Paulinho da Força foi preso, essas coisas. Aí nós tivemos, mas o movimento em si, fazendo um movimento barato. Não, né, Sérgio, eu até me sinto à vontade, porque, tu sabe, eu fui sindicalista, naquela época comandamos uma greve aqui, 37 dias, e tivemos êxito, mas uma coisa séria. E um orgulho que eu tenho do sindicato que eu representava aqui, que está aí até hoje, que é o Sindicato dos Mineiros, que eu sempre defendi que nunca se pegasse e se filiasse a centrais sindicais. Por quê? Porque as centrais sindicais eram um braço de um partido político que era o PT. E isso eu briguei muito, e graças a Deus, nunca o Sindicato dos Mineiros nunca foi filiado a centrais sindicais. Certo? O Sindicato Mineiro ele é isento. Por que isso? Porque as centrais sindicais elas foram formadas para ser um braço do governo. Porque um sindicalista sério, ele jamais vai pegar, tu pode até dentro de uma direção sindical, tu pode ter tudo que é partido lá dentro, tudo que é representante, tudo que é partido. Mas lá dentro o partido é o trabalhador. Mas já nas centrais sindicais, tanto é que eu dizia, o dia que o Lula ganhar as eleições, isso eu dizia, o dia que o Lula ganhar as eleições, vocês pegam as chaves do sindicato e atiram fora. Ah, mas tu é louco, não é... Cara, ele conhece um por um. Ele plantou um por um. Ele botou Vicentinho, ele botou o cara da Força Sindical, esse Paulinho, o Medeiros, aquele lá. Todos esses sindicutes, CGT, tudo era braço direito dele. O que aconteceu quando o Lula chegou ao governo? A primeira coisa que ele fez, ele chamou um por um desses líderes sindical e botou para o governo dele. Desamparou o trabalhador. Desamparou o trabalhador é o seguinte, a nível de fazer protesto contra o governo, de lutar por alguma coisa. Então o que aconteceu?
esses centrais sindicais, isso aqui era um braço do... Vou dar um exemplo, agora me interromper um pouquinho. Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um dos maiores sindicatos da América Latina, que era o CEPERS. Sim. CEPERS. O que aconteceu que o CEPERS terminou? O PT ganhou o governo. E eles ficaram calados, não puderam reclamar mais. Não, porque eles entraram, eles faziam parte disso aqui. Então, aí veio agora, por exemplo, o Bolsonaro. E aí eu defendia, Sérgio, a vida toda eu defendi, porque eu faço o seguinte, eu sempre fiz uma política, eu procuro, antes de eu falar, eu vou ver. E quando saiu essa reforma trabalhista, eu comecei a acompanhar diariamente a reforma trabalhista. E muitas vezes lá, quando estava se formando o projeto da reforma trabalhista, o próprio Paulo Guedes dizia, e o Ministério do Trabalho, as centrais sindicais nenhuma compareceu lá para dizer, não, isso aqui está errado, isso aqui tem que melhorar. Porque essa é a realidade. Se eu represento uma categoria, não me interessa quem é o governo. Sim. O meu partido é o trabalhador. Então não vem com essa balela, porque acabaram com isso. Aí, lendo, relendo e vendo, eu vou te dizer assim, em primeiro lugar, a reforma trabalhista tinha que sair. Esse é um ponto que não tem como discutir. O próprio PT, os partidos de esquerda, concordam que ela tinha que sair. Sabe por que tem que sair? Eu vou te dar um exemplo, tá? Porque não adianta falar para a torcida. Por que a reforma trabalhista tinha que sair? Eu trabalhei... A reforma trabalhista e da Previdência. Da Previdência, as duas como saíram. Por que tinha que sair? Primeiro lugar, não tem como. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu faz 21 anos que sou aposentado, certo? Quer dizer que faz 21 anos que alguém está me pagando, trabalhando e me pagando. Se eu durar mais 10 anos, vão ser 31 anos. Eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, a estrutura era uma. Sim. Certo? Era 10 por 1, mais ou menos? Eu trabalhava embaixo de uma mina, certo? Que eu tinha que trabalhar e era ferrenho mesmo, uns 4, 5 anos, que eu vou te dizer, era manual. Depois mecanizaram e a mina virou uma cidade. Resumindo, o que aconteceu? Se não pegar e aumentar 1 ou 2 anos de serviço, tu vai dizer para mim, e aí eu tenho que ser realista, tu vai dizer para mim que o meu filho hoje, o meu neto amanhã, tá? Que o meu filho já está pagando a minha aposentadoria. Sim. Tá? Faz 21 anos. Quem não está aposentado e está trabalhando, está pagando a aposentadoria de quem está aposentado. Está pagando nós, está pagando nós. É isso que eu quero que o que está em casa lá entenda. Tá? Porque é ruim, porque acabaram. Não acabaram com nada. Eles fizeram o seguinte, tem que mais gente entrar no trabalho, porque nós estamos vivendo mais um pouco. E o que acontece? Tu vai dizer que o meu neto, com tudo que tem de direito hoje, com tudo que tem de tecnologia, não vai poder trabalhar mais 2 anos? Vai querer comparar com nós lá e os nossos pais que trabalhavam no serviço braçal, uma coisa fora de série. Gente, não adianta. Se não fizesse essa reforma trabalhista e não fizesse essa reforma da Previdência, nós ia chegar, Sérgio, tu hoje é aposentado? Não sou aposentado. Não é? E digo, não então sou... tu está pagando eu. Sim, estou te pagando também. Tu está me pagando. Eu encaminhei a documentação e digo assim, eu não sou aposentado e era favorável e sou favorável a mudanças. Eu não concordo com alguns tópicos, alguma coisa, não concordo com a totalidade. Mas digo, eu já teria aposentado se não houvesse a mudança. Mas eu não tenho certeza que eu estaria recebendo. Porque não teria dinheiro, certo? Sim, não teria dinheiro. Porque se não fizesse uma reforma, não aumentasse, ia chegar o seguinte, nós ia chegar no caixa, você aqui que é aposentado, hoje que são milhões de aposentados, que diz, porque o governo... Ia chegar a hora que nós ia chegar no caixa, não ia ter, porque estava todo mundo aposentado. E outra coisa, eu vi na propaganda do PT, eles colocaram o seguinte... No governo Bolsonaro, ninguém se aposentou. Esse negócio de mentira, e eu não gosto de mentira nem do Lula, nem do Bolsonaro, nem do Ciro. Não gosto de mentira de ninguém. Mas se aposentou muita gente, sim. Se aposentou, eu conheço diversos aposentados. Agora, não sei quem se aposentou no governo Lula, não sei quem se aposentou no governo Dilma. Isso não me interessa. Interessa quem tenha direito se aposente. Eu encaminhei o meu pedido de aposentadoria dia 4 de outubro. Eu tenho a revisão médica, tenho a perícia médica, e lá vão dizer se eu tenho direito ou não. Agora, o Bolsonaro, outra que eu vi também, e eu quero colocar aqui, é que é o seguinte, que os peritos ganham comissão pela não darem a aposentadoria, por negarem a aposentadoria. Isso eu acho uma mentira, porque se eu tiver direito, eu vou na justiça
tenho direito, eu vou me aposentar. Se eu não tiver direito, não tem justiça que vai me dar a aposentadoria, vou ter que trabalhar mais, esperar mais um ano, sei lá eu. Mas esse negócio é que Bolsonaro não deu aposentadoria, não existe isso. O que pode acontecer, você já até acha assim, ó, isso é uma visão minha, né? Também é que nem os outros, não vou estar falando bobagem. Eu acho que tem aquele cara, às vezes, sabe, que puxa para um ladinho, daqui a pouco pode dizer assim, não, eu vou te, né, não vou te dar aqui que entra na justiça. Se tu quer, tu entra na justiça, entendeu? E até para tentar te judiar, porque daqui a pouco a ideologia dele é outra. Tem, tu sabe que tudo que é lugar tem. Sim, mas eu disse, o Bolsonaro não interfere na aposentadoria. Não tem como. Essas coisas que nós precisamos acabar, essas fake news, essas coisas que acontecem em época eleitoral. Não existe isso, não tem. O PT... Faça a propaganda dele, mas faça com verdade. Sim. A turma do Bolsonaro 22, faça a campanha com verdades. Porque senão daqui a pouco isso confunde o eleitor. Mas esse tipo de debate que nós estamos tendo aqui, isso é importante. E as pessoas... Quer ver uma coisa? É aquilo ali que eu te disse, ó. Houve uma reforma trabalhista, e quando houve a reforma trabalhista, eu só pergunto... Isso que eu quero saber. E eu convido, se um dia quiser algum sindicalista debater reforma trabalhista, que eu conheço sindicalista que fala em defender trabalhador e vendeu a estabilidade. Sabe o que é vender a estabilidade? Sim. Ele tinha direito a 2 anos. Aí ele chegou na empresa e fez um acordo com a empresa. Se você não me pagar agora, eu vou me aposentar, eu vou ficar mais 2 anos aqui que eu tenho direito, mais um. A empresa já não queria saber dele, disse, não, toma aqui, eu vou te pagar 3 anos, tu te some daqui. E hoje ainda está falando. Por exemplo, sindicalista, 90% dos sindicalistas, tá, da CUT, CGT, você sabe qual é o prêmio deles com Lula? Petrobras, conselho da Petrobras, conselho das estatais. Eletrosul. Tudo... 99% dos sindicalistas no país, tudo são conselheiros das firmas estatais, que era tudo, como, que nem diz o outro, era um covil de ladrão lá dentro. Era um covil. A Petrobras hoje dá lucro. Tu viu os Correios agora essa semana? Eu vi o Sérgio Moro, uma entrevista hoje à tarde, eu assisti ainda hoje à tarde, ele dizendo que a Petrobras, Petrolão, isso não é invenção, não é suposição, é verdade. Ele recuperou para a Petrobras, a Lava Jato, 6 bilhões de reais. Só da Petrobras, 6 bilhões de reais. Mas Sérgio está aqui, ó. Agora, ontem eu estava olhando, tá? Os Correios, que o funcionário estava aí... Tá? 3 bilhões e pouco de lucro. E aí sabe o que fizeram? Repassaram toda a inflação do ano e estão pensando em botar o trabalhador do Correio a participar do lucro da empresa. Não viu essa? Não, essa eu não cheguei ali. Não, deu ontem. Pode procurar ali. Então o que acontece? Aonde não há roubo, rapaz, sobra dinheiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, assim, ó, gente... Se eles pegassem e fossem debater a fundo a reforma trabalhista, que os sindicatos pegaram e só ficaram dizendo assim, ó, não, isso aí está errado, querem acabar com o trabalhador, querem acabar com o aposentado. Mas eu sou aposentado. Sim, mas eu não sou, eu não compro pela mão deles. Mas esse discurso já parou. Isso aí parou. Eles fizeram aquele auê na época das reformas e depois acabaram. Que todos os ataques ao Bolsonaro, eu não sei quem fez, quem patrocina, o fake news só tem de um lado, o fake news tem dos dois lados, tem de todos os lados. Mas... o aposentado não perdeu, tá? Nós ganhamos mais tempo de aposentadoria, porque aquela aposentadoria que existia lá atrás, ela não ia sobreviver. Lamentavelmente não ia sobreviver. Daquela forma que estava sendo feito, nós não íamos nos aposentar. Tu quer ver uma coisa? Se tu for demitido, os 40% tu tem. Sim, tem. Se tu for tirar umas férias, que agora meu filho tirou férias agora, o mês passado, ainda me diz, pai, eu vou tirar só 15 dias agora, porque eu vou deixar 15 para o verão. Negociou com o patrão. Ele deu essa liberdade, essas reformas deram liberdade, porque também tem uma coisa, empresário, aquele PT sem patrões, ainda tem gente que queria isso, mas não tem como tu ter uma organização se não tiver patrão, não tiver uma hierarquia. Mas vamos lá, eu sou dono de uma empresa, tenho uma empresa, o que eu quero? Eu quero negociar com o meu empregado. Eu quero ter o direito de sentar... Tu sabe qual é o melhor sindicato que tem no mundo, Sérgio?
Sabe qual é o melhor sindicato que tem? E esse não tem falha. Não tem falha. Escute bem o que eu vou dizer para vocês. Esse é o melhor sindicato que tem no mundo. Sabe qual é que é? É o mercado de trabalho. Sim. Se tu tiver mão de obra qualificada e emprego bastante, eu nunca me esqueço que teve uma época aqui que quando as minas fecharam, quase tudo foi para Campo Bom. Então, gente que o calçado, né? Então, naquela época, sabe o que o pessoal dizia lá, o pessoal de Butiá aqui que estava lá, que eu encontrei, eles diziam assim, ó, tinha gente esperando nós chegar na fábrica e dizendo assim, ó, lá na nossa empresa nós estamos pagando tanto. Tu não quer? Lá na nossa empresa nós temos tanto. Por quê? Porque havia emprego. E o que se abriu agora? Se abriu o mercado de trabalho. Se abriu o seguinte, uma empresa hoje, qualquer cidadão, pega hoje, ele abre um MEI ali em um dia. Sim. O cara que vende pastel na rua, se ele quer, ele pode abrir um MEI. Ele se torna um microempreendedor. O que aconteceu? Vamos ser honestos. Eu que tenho uma empresa há muitos anos, pequenininha, mas estou aí batalhando a vida toda, lutando. O que eu pagava de taxa de banco? Hoje tu temos aqui, um filho pega, né? Ô pai, me manda aqui que eu estou precisando. Pimba! Não, e tem mais uma. Doeu em quem? Isso aí serve. Os bancos, eles perderam muito dinheiro. Porque primeiro aconteceu o seguinte, com inflação alta, o Brasil viveu esse período de inflação, ou sem inflação, mas vamos falar com o período de inflação, eu fazia um depósito para ti, levar 2, 3 dias para entrar na tua conta. E o banco ficava girando com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro, ficava girando. E o Pix agora, tia, é por telefone, digito o número do teu telefone, teu CPF, enfim, a chave ali, e cai na tua conta na hora. Então terminou com essa coisa dos bancos ganharem dinheiro com o teu dinheiro. Não, aí, isso é uma coisa. Quem é os banqueiros que estão apoiando o PT? É quem mexeram no bolso deles. Aí o que acontece? Esse dia eu conversando com a senhora na nossa cidade, e eu conheço, a gente mora numa cidade pequena, eu digo, a senhora se lembra onde é que a senhora estaria essa hora? Já assim, como, seu Barato? Eu digo, a senhora, essa hora a senhora estaria ali no ginásio de esporte, certo? Era a fila, e vocês teriam que estar levando os filhos da senhora lá para pesar. E o que dizia para a senhora? Que se a Dilma não ganhasse as eleições, ia cortar o Bolsa Família. Ah, que verdade, seu Barato. É verdade, eu digo, acabou, né? Agora a senhora está com tudo na palma da sua mão. Não passa mais por eles. Por isso que eles estão loucos. Bom, tá bom o papo, é gostoso conversar sobre política, né? Tá bom o papo, mas nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Retornamos com a Atualidade em Entrevista e dando sequência a essa série de entrevistas, conversas, e nós estamos mais num bate-papo com o Barato, um líder político aqui da região de Butiá. Estaríamos aqui hoje também contando com a presença do Miguel Almeida, ex-prefeito de Minas do Leão. Ele não está aqui, provável candidato a prefeito em Butiá, né, o Barato? Ele não está para dizer não, né? Então vamos aproveitar e falar essas coisas que ele vai confirmar semana que vem, no programa de domingo que vem. Mas vamos deixar para o Miguel. Tá bom o assunto, estamos falando sobre sindicatos, a luta sindical, e temos, você criticou, mas temos bons sindicalistas também. Tem. Não, tanto é que tem sindicalista, que é o que a gente disse, tem sindicatos que não são afiliados, que não é... Por quê? Tudo que é movimento que tu vê, CUT, CGT, essa central, por que eu vou me meter num movimento que não é da nossa classe? Se o movimento é ferroviário, lá está o ferroviário. Entendeu? Então, é isso que eu te digo. Então, o sindicalista bom, e te digo outro, sindicalista bom, ele pega o sindicato, e aí, ó, uma coisa que eu quero te dar aqui em primeira mão. Isso eu já pedi. O deputado federal que eu apoiar, eu quero o seguinte, já disse, eu quero que ele lance um projeto a nível federal, que sindicato só tenha uma reeleição. Tem gente que está perpetuado dentro do sindicato, faz 30 anos que está dentro do sindicato e passando de pai para filho. E outra coisa, sindicato tem que prestar conta, ou para um tribunal de contas, porque o que tem nesse país de sindicato lavando dinheiro, centrais sindicais, para partido, tu nem imagina. Mas esse sindicato, alguns, está a mesma coisa que federações. Federações esportivas aí, é muita falcatrua, tem muita coisa errada. Começou a cair as famílias. Eu
família no judô, se não me engano, era o pai passando para o filho, depois para o neto, e 20, 30 anos no poder. É a mesma coisa. O que esse Brasil não estava acostumado é com esse choque de moral. Isso incomodou muita gente. E digo, o Bolsonaro está pagando um preço muito alto porque ele pegou 4 anos de mandato, pegou 2 de pandemia. Isso. E aí não vem me dizer que a pandemia causou um estrago imenso. E não foi maior no Brasil exatamente porque o Bolsonaro seguiu a orientação do Ministério da Economia, o Guedes. Isso. Porque senão eu não sei como nós estaríamos. Vamos lá. A Prefeitura de Butiá, quando entrou a pandemia, segundo se comentava na cidade, não teria dinheiro para pagar a folha. Dos professores. Não teria dinheiro para pagar. Não teria. E de uma hora para outra choveu dinheiro. Tu quer que eu te dê um exemplo? Era do meu partido. Eu gosto de falar dos meus também. Porque, por exemplo, Bagé. O Edivaldo Lara em Bagé. O Edivaldo Lara em Bagé nunca viu tanto dinheiro. Mas ele assumiu. Ele assim, ó, eu com dinheiro, ele fez um trabalho, fez um trabalho de contenção, fez a lição de casa, entendeu? E dizer que o dinheiro que sobrou, ele investiu na educação. Foi sincero, ele chegou e disse, eu fiz isso. Eu tenho outro dado que eu quero colocar na mesa, que faz a tua análise, é o seguinte, o estado do Rio Grande do Sul foi bem governado, bem ou mal, mas foi bem governado pelo Sartori. Foi. Sartori conseguiu, ele segurou as contas o máximo que pôde, porque o estado estava endividado. Hoje já não tem a mesma pressão que tinha antes. O Eduardo Leite assumiu, pagou atrasado o salário dos professores. Entrou a pandemia de uma hora para outra, porque a pandemia ela causou prejuízo. Os estados não arrecadaram, não se arrecadou a mesma coisa de ICMS, que é a maior fonte de receita, né? Como é que ele tirou dinheiro? Da onde surgiu esse dinheiro? Foi dinheiro da pandemia. Foi dinheiro da pandemia. Bom, então, e isso está provado, nunca houve uma transferência tão grande de dinheiro num país, nem Estados Unidos, nem Rússia, nem China fizeram o que foi feito no Brasil. Sérgio, eu vou te dar um exemplo assim, ó, e está aqui os donos de mercado aqui, que a gente convive, tu é outro que convive com eles aqui. Logo que deu a pandemia e eu circulo na cidade, graças a Deus, entro em todos os lugares, eu ainda disse para eles, olha, eu não sei o que vai dar, mas o povo está apavorado, aquele que fazia uma faxina não pode, não tem o que comer em casa, aquele que cortava uma grama não está cortando porque ninguém quer cortar grama, e o cara está apavorado lá embaixo, esse povo vai ter que dar um jeito. Sim. Sabe o que teve alguns empresários que disseram, faz o seguinte, faz um levantamento, e está certo, vê o que essa gente precisa, vamos entrar em campo. Nesse meio tempo, não levou 5 dias, o Bolsonaro começou a botar o dinheiro, a injetar o dinheiro no trabalhador que não podia trabalhar. Porque vamos ser honestos, as pessoas dizem, Sérgio, aqui, ó, e eu fico triste que é o seguinte, ó, às vezes se eu fosse olhar o meu umbigo, quem ganhou dinheiro na pandemia, eu ganhei. Porque o que eu vendia, o que acontecia? Eu vendo água mineral. Quem vendeu comida, quem vendeu remédio, ganhou dinheiro. Sim. Porque ninguém aqui, ó, quem é que ficou em casa, certo? Ficou em casa o funcionário público, certo? O professor, ficou em casa o quem trabalha no fórum. Funcionário público em todo o estado que tinha um salário, esse estava em casa, certo? Só na teleentrega, traz, consumindo mais. O cara que tomava uma água numa semana, ele ficou em casa com a família toda, ele tomava 2, para mim tá bom. Sim. Eu vendi mais, a farmácia vendeu mais. Mas o que aconteceu? E aquele cidadão que estava lá no barraquinho com 10 filhos, sem fazer uma capina, a mulher sem fazer uma faxina, de onde é que ele ia tirar para comer, Sérgio? Mas a ordem fica em casa. A ordem fica em casa. Eu não parei um dia. E te digo outra para ti. Eu perdi uma irmã. E fico puto da cara, fico buzino da cara, quando eu vejo as pessoas querer jogar a culpa em cima do presidente da República. Cara, minha irmã faleceu, entendeu? Eu vou te dizer bem certo para ti, ó. Todos nós tomamos um remédio, que aqui eles não querem que diga, né? Mas todos nós tomamos um remédio. Foi a única que não tomou o remédio. Entendeu?
E hoje nos Estados Unidos saiu, tá aí, entra no YouTube, tu vai ver, a eficácia desse remédio hoje é 70%. Tá ali, pode entrar lá no YouTube. Aí o que acontece? Entendeu? Tinha médicos, e aqui eu quero parabenizar aqui o doutor Saulo, que deu a cara a tapa, queira ou não queira, ele é médico. Teve médico, Sérgio, que não podia pegar e receitar um remédio para ti, porque é o seguinte, eu vou te dizer assim, ó, eu tinha gota, certo? Aí eu vou no médico, o médico chega e diz assim, ó, tem um remédio aqui que é experimental. Esse remédio aqui saiu a recém. Lá, que eles chamam de remédio de droga, né? Sim. Aí um médico me disse uma vez, ó, esse remédio aqui é uma droga, a recém saiu, estão experimentando esse remédio. Vamos testar, Barata? Se der certo, sim, né? Prontamente, vamos tomar o remédio. Para gota. Certo? Para gota. E só quem tem gota sabe a dor e a necessidade. Aí tomei o remédio. Agora, o que acontece? Não podia o médico receitar um remédio para tentar um tratamento precoce, não deixar atacar na fonte, Sérgio. Mas aqui, ó... O que é isso? Tentar criar mecanismos para evitar que a doença, a Covid, atingisse as famílias, o preventivo, nós entrevistamos o Fábio, foi comigo lá com o prefeito Evandro, e o Evandro disse que fazia o tratamento preventivo. Eu fiz. Tratamento preventivo. Mas aí vamos pegar os números. Eu fiz, e não tive Covid, graças a Deus, não sei. Eu não fiz, eu não tive, não fiz o tratamento preventivo, tive a Covid e escapei por pouco, hein? Sim. Senão estaria outro fazendo o programa aqui hoje. Sim. Mas lá o Evandro me disse, eu faço tratamento preventivo aqui. E teve a questão aí que está o grande problema no país. É outra coisa que virou bagunça. O judiciário não tem que interferir no executivo. O judiciário não tem que governar o país, não tem que governar os municípios, não tem que governar o Estado. O Supremo, o Tribunal Superior, o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, eles têm que fazer as leis, cumprir as leis. Se eu não cumprir um Poder Executivo a lei, eu posso ser preso. Agora, não dizer o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer. Opa, parem um pouquinho, isso não é competência. E o Bolsonaro sofreu muito. Ele teve um governo paralelo, ao lado dele ali. Quer dizer, é a oposição a ele. Tu quer que eu te diga aqui em Butiá, que eu não parei nunca, e teve pessoas que faleceram, e eu chegava nas pessoas, entregava a água ali, a pessoa não entra, que aqui estou com Covid. Não, muito obrigado, tal, vou embora. O que aconteceu? Uma cidade que nem a nossa, certo? O que faltou aqui para nós? E aí que eu discuto, mas o cara é bom Não. Nós levamos sorte porque teve médico que assumiu e fez. O que acontece? Se nós tivéssemos mapeado a nossa cidade, Charrua, São José, bairro tal, e começasse a testar as pessoas, está doente, fica em casa, está doente, fica em casa, entendeu? E deixa o outro trabalhar, tira o doente. Sérgio, eu sei de gente que trabalhou doente. Sim, supermercado. Eu não vou. Era direto, não tinha controle. Não tinha controle, a saúde do Butiá se perdeu, vamos ser honestos. Não, agora em muitas cidades. Se perderam, em toda a cidade. Se perderam. Vamos falar aqui em Butiá. O que eu digo sempre. Não, se perderam. O Daniel, o Paulo Almeida, eles nunca fizeram um curso de administração. Não. Então eles fizeram a coisa como. Os outros estavam fazendo, copiaram alguma coisa, mas organizado nós não tivemos nada. Nós tivemos uma sorte que nós tivemos médicos. Sim. Médicos que pegaram e fizeram a coisa certa. Deram o tratamento precoce, eu sei. Mas aqui eu sei. Vou contar o meu caso, então. Eu sei. Mas tivemos médicos que erraram também. Erraram. Porque na segunda, eu tive a Covid, segunda, terça, me recordo agora, mas sexta-feira, eu tive na central da Covid, aqui em Butiá. Ele suspeitou que eu estava com Covid, mas mandou eu para casa. Estava eu, o Oniro e uma funcionária da TV e Rádio Atualidade. Nós três dentro do carro. E eu já estava com Covid. Não sei se o Oniro tinha também. Bom, ele errou porque ele não poderia ter me mandado para casa. Se suspeitou, eu deveria ter ficado isolado ou já buscar um tratamento médico. Quando me deu a Covid, que se manifestou, eu quase morri, falta de ar, quase morri. Cheguei, olha, se demora um pouco mais para chegar em São Jerônimo, teria morrido, porque eu já cheguei lá nas últimas. Bom,
a Covid não dá de um dia para o outro. Ela tem aquele período dela, né? Por que esse médico? Por que o médico, com toda... que nós tivemos aqui, era sala de Covid, era aqueles toldos, aquelas coisas no lado do INSS, no estacionamento do INSS, no pátio do Porque era a época da eleição, né? Porque era a época da eleição. Terminou a eleição, acabou tudo. Pois é, daí terminou. Aí eu digo assim, mas para um pouquinho, como é que brincaram com a minha saúde? Como é que brincaram com a minha saúde? Então, tem muita gente que ganhou dinheiro, os prefeitos ganharam muito dinheiro para ganhar uma eleição, né? Sim, e o que eu acho a maior sacanagem que fizeram com o Bolsonaro, e eu vi depois de tu estar aí, tu pode puxar ali, é o seguinte, aquela palavra que ele pegou e disse que o Maneta pegava e dizia aquilo ali que tu disse. Sim. Do cara pegar e aí ele fez que o Maneta dizia assim, não, isso aí é o seguinte... Maneta. Vão para o hospital só a hora que tiver com falta de ar. Aí o Bolsonaro disse, mas como? Como vão deixar uma pessoa... Aí pegaram aquela frase sacana, safado, que o cara estava defendendo o cidadão e disseram, ele está remedando uma pessoa com falta de ar. Eu, quando olho um cidadão desse aí, eu digo assim, só olha a novela. Você só olha a novela, aí não dá para nós conversar. Eu não é. Quando o cara vem que diz isso aí, porque outra coisa que largaram... Mas sabe quem? Eu pergunto, nós temos 3 minutos de programa só, mas eu pergunto para ti, essas pessoas que defendem ou acusam o Bolsonaro dessas coisas, eles estão sabendo que estão errados, que é mentira? Ou será que eles estão verdadeiramente iludidos? Não, para mim, é aquilo ali que eu te disse, tem pessoas que não têm a informação que nós temos. No dia a dia, a gente está informado. Mas são pessoas esclarecidas. Não, esclarecida é porque vai levar vantagem. Aqui, se tu chegar na nossa cidade, o cara defender isso aí, tu pode saber que o cara está empregado. Ele é um CC, ele tem um estágio, a filha está lá. Esse aí não adianta que nós não vamos mudar. Ele que ele vai dizer que o Bolsonaro é contra as mulheres. Aí tu olha assim no 7 de setembro, é milhões de mulheres. E é aquilo que eu disse. A minha mulher, eu tenho certeza que ela não precisa que ninguém represente ela. Como milhões de mulheres que não precisa. Que mulher representa ela. Que nem a Simone Tebet diz, eu sou representante das mulheres, e tu vai ver as mulheres e diz, não, ela não me representa. Porque a cidadã de bem, ela se dá o respeito, ela se faz ser respeitada e ela se representa. Então, não precisa disso. Mas a maior desgraça que eu acho é o seguinte, aquela frase do Drauzio Varela, por causa do carnaval, isso é uma gripezinha, largaram na conta do Bolsonaro, são covardes, né? Mas o Bolsonaro disse também, era uma gripezinha, isso eu vi o Bolsonaro... Não, mas o primeiro que disse... Sim, foi o Drauzio Varela, isso aí está comprovado. Lá por causa do carnaval. Sim, e o carnaval... que os estados gastaram com o carnaval, custou muitas vidas. Eu vejo agora uma propaganda que tem aí, peguem 4, parece, pessoas que perderam um familiar e divulgaram, não entendi bem a propaganda, não me recordo bem, colocando as quase 700 mortes que houveram pela Covid na conta do Bolsonaro. Não. Então vamos botar na conta do presidente americano, do presidente russo. Morreu gente em todo o mundo e se sabe que muita coisa está tentando se usar na campanha agora. E é errado. E nós vamos continuar errando? Ou continuar? É aquilo ali que eu te disse. Eu perdi minha irmã. Sim. Aí eu vou ser tão hipócrita de chegar e dizer que eu perdi por causa do Bolsonaro? Aí não. Para um pouquinho. Barata, estava bom o programa, mas quando o programa é bom, é rápido, né? Rápido. Esse programa, vamos ter que falar com a direção e aumentar para 3, 4 horas, porque eu também gosto de falar em política, também gosto, e a gente falando em política se perde no tempo. Tuas considerações finais. Eu quero agradecer, né, Sérgio? Estamos aí e eu acho que nós estamos tentando aqui, e eu agradeço a ti aí, tentar levar até o cidadão de bem o tão importante que é essas eleições que vem aí. Aí depende o futuro da nossa família, dos nossos netos, é a vida nossa que está em jogo. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, vamos continuar observando, procure informar. Hoje a internet está aí, está mandando tudo que é conteúdo e vê o que é bom e o que é ruim. E é a pergunta que eu digo, se tu vai votar num cara onde o vice dele diz que ele é ladrão, então tu me desculpa, eu não tenho nada a dizer para ti. Eu
ao encerrar o programa, eu não quero induzir você a votar em Bolsonaro, Lula, que é os dois os prováveis candidatos que irão para o segundo turno. Eu só quero que você reflita. Se o Lula fez um bom governo nos seus 2 mandatos, se é o melhor candidato, vote no Lula, vote no 13. Se Bolsonaro é o melhor candidato, fez uma boa administração. Agora, eu tenho que reconhecer, Bolsonaro governou 2 anos. Os outros 2, a Covid que disse como deveria ser. Então, mas se você concorda que ele fez um bom governo, vote no Bolsonaro. Agora, uma coisa eu quero dizer para você. Não vote porque seu amigo pediu, porque a sua vizinha... Não. Vote pela sua consciência. Vote sabendo que você está decidindo o futuro deste país. O do seu filho, do meu filho, filho do Barata, o seu neto, meu neto, neto do Barata. Aí vote com a sua consciência. Eu quero agradecer a sua audiência e convidar, continue assistindo a TV Atualidade e domingo que vem nós estaremos aqui com um novo programa, Atualidade em Entrevista. Até lá.